Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai de amor, nós estamos aqui reunidos em Teu santo nome e nós queremos Te louvar e Te engrandecer por tudo que tens feito e por tudo que tens realizado. Eu creio que o Senhor preparou para nós uma noite especial, onde nós possamos ser de fato renovados, chacoalhados, e nós precisamos disso, precisamos ouvir a Tua voz. Eu abro os meus ouvidos espirituais, eu oro para que a mente do povo também esteja voltado para estar conectado com o Teu trono. Espírito Santo, venha com as suas revelações nesta noite e alcance cada coração, cada um que está nos assistindo, de uma forma que não haja nenhum tipo de dúvida, mas que todos percebam que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, sabe, o tema desse impacto fala sobre recomeços. E eu não sei se você tem essa percepção na sua vida, mas ao decorrer da mensagem, talvez você vai começar a se enquadrar com diversos tipos de situação na sua própria vida. Você já parou para pensar? Com todo o tempo que você tem de história, com os anos que você tem completado, talvez você percebeu que em algum momento na sua vida, e por que não dizer talvez na atualidade, nós estamos aqui entre pessoas que anda e não chega a lugar nenhum. Pessoas que nadam, mas morrem na beira da praia. Pessoas que se esforçam, pessoas que tentam fazer acontecer, mas na sua vida nada acontece. Ou por um momento, talvez, você demanda muita energia, muito esforço e pouca evidência de vitória, pouca evidência de sucesso, de êxito na sua vida. Nós, como os cristãos, como filhos amados de Deus, nós éramos para estarmos vencendo, avançando, produzindo, prosperando em todas as áreas da nossa vida. E não apenas em alguma delas. Mas quando nós olhamos para um histórico, quando nós avaliamos a nossa caminhada, nós percebemos que até temos vitórias em algumas áreas, até avançamos desde a nossa conversão, mas existem momentos, existem períodos que parece que não está acontecendo nada. A porta não abre, o trabalho não acontece, a restauração conjugal não acontece, muitas coisas. Às vezes dá aquela sensação até mesmo de que nós estamos sendo puxados para trás. Você já teve essa sensação? Que parece que você está com o freio de mão puxado, as pessoas estão, em vez de você ir para frente, você está voltando para trás, há uma resistência, há um impedimento, você não sabe o que é, mas muitas vezes nós estamos andando dessa forma. Agora, é importante você entender que nem sempre os momentos que nós estamos atravessando, da forma que eu falei aqui, né, às vezes nadando, não chega a lugar nenhum, correndo atrás e também não tem a vitória, não alcança seus objetivos, nem sempre é um momento de frustração, nem sempre é o diabo te paralisando, o inferno se levantando contra você. Muitas vezes existem situações que é o próprio Deus nos escondendo por um determinado período de tempo. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero falar um pouco sobre isso. Agora, se Deus tem essa forma de muitas vezes trabalhar nos escondendo, é importante nós entendermos que há um período para você permanecer escondido. Há um tempo determinado para que você fique ali recluso. E importante nós entendermos que não é porque estamos escondidos, não é porque não está acontecendo as coisas da forma que nós gostaríamos, é que Deus se esqueceu de nós. Muito pelo contrário. Volto a dizer, há um tempo específico para você. Há um tempo preparado para nós. E às vezes nós chamamos isso de solidão. Aquele momento de estarmos sozinhos, aquele momento que o telefone não toca, não chega uma mensagem. Puxa, queria que alguém orasse por mim, queria que alguém viesse me dar um abraço, queria que alguém viesse entregar uma profecia, e nada acontece. Se eu perguntar aqui quem já passou, está passando por isso, é muito provável que mais de 90% da igreja levante as mãos. Ou você já passou por uma situação dessa e você não soube interpretar muito bem o tempo de Deus, ou você está atravessando esse momento
com muita dificuldade. Mas glória a Deus que você está aqui, porque se essa é a tua situação, se essa é a tua causa, juntamente nós vamos construir algo e Deus vai falar ao nosso coração e nós não vamos permanecer dessa forma. Amém? Então, veja, quando nós estamos guardados, escondidos por Deus, nesse momento que aparentemente nós, de forma muito precipitada, chamamos de solidão, é porque Deus quer que eu e você estejamos sensíveis à voz dEle. Esse momento onde as coisas não estão acontecendo, esse momento onde há pouca evidência de barulho, ou de terremoto, ou das coisas começando a acontecer, é justamente para que eu e você comecemos a prestar mais atenção na voz dEle. Sentirmos aumentar a nossa sensibilidade e vamos aprender com o Senhor lições específicas, para que nós possamos sair deste momento de acordo com o tempo de Deus, para podermos produzirmos, para podermos avançarmos e podermos prosperarmos. Você quer saber uma coisa? Lembra de Davi, quando ele ficou na caverna de Adulão? O Senhor mesmo preparou aquele momento para ele. Ele ficou na caverna de Adulão e o que aconteceu lá? Se não fosse esse momento de solidão, se não fosse esse momento dele estar escondido em Deus, ele não teria sensibilidade de olhar para aqueles homens, aqueles desocupados, aqueles que aos olhos da sociedade eram totalmente derrotados, fracassados. Você lembra da história? Se ajuntou com Davi todo homem endividado, amargurado, com problema no espírito, desanimado, rejeitado, pessoas que perderam tudo, se ajuntou com Davi. E naquele momento Davi, com a sensibilidade, olhou e prestou atenção naqueles homens, aqueles que outrora foram rejeitados pelo exército de Saul, por outros exércitos. Agora Davi olha e fala assim: peraí, eu posso, com o poder de Deus, transformar eles em guerreiros, em vencedores. Então naquele momento, Davi entendeu muito bem a lição, aprendeu e começou a dar valor para aquelas pessoas que muitas vezes eram rejeitadas pelos demais da sociedade. E interessante, eu acredito que se ele não estivesse naquela caverna, jamais ele teria olhado para aquele pessoal com essa sensibilidade. O pensamento dele seria o mesmo daqueles outros que avaliaram e rejeitaram, reprovaram. Falou: isso aqui não serve para o exército. Mas esse momento com Deus, quando nós ouvimos a voz dele, nós podemos também ter os nossos olhos abertos. Então, Davi transformou aquele exército rejeitado por outros num exército de vencedores. Davi só se tornou o que se tornou por conta do exército que ele levantou, porque haviam pessoas que eram com ele naquela guerra, haviam pessoas que decidiram comprar a causa de Davi, comprar a briga de Davi. Você costuma comprar a briga do seu pastor? Você costuma comprar a briga do seu líder de célula? Você costuma comprar a briga daquelas pessoas que você ama? Isso é importante para que nós possamos sair do momento do anonimato e podermos estar no momento de que o Senhor venha nos exaltar. Agora, é interessante que quando nós falamos de caverna, quando nós falamos de estar escondido, o grande problema da maioria de nós é que nós nos escondemos e ficamos ali e por um tempo que não é o tempo determinado de Deus. Você sabia que o ser humano é o ser mais adaptável a qualquer tipo de condição? Hoje nós vivemos aqui no Brasil, num país tropical, de um clima tropical. Se você for para um país onde as temperaturas são hiper baixas, abaixo de zero, você vai levar um tempo para se adaptar, mas você se adapta. Se você for alguém que tiver uma fortuna acumulada e de repente por conta de uma situação desastrosa você venha quebrar, você também consegue se adaptar a um padrão de vida diferente. Você mora numa cidade grande, hoje você pode morar no interior, lá vai levar um tempo, mas você vai se adaptar. E às vezes isso é bom e tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? Nós nos acostumamos com as situações. Então, se nós estamos encaminhados por Deus num momento de reclusão, no momento de estarmos escondidos para que Ele possa falar ao nosso coração, há um tempo para isso.
E o grande problema de muitos de nós aqui é que nós nos acostumamos e depois não saímos. Até ouvimos a voz de Deus, até somos tocados naquela situação, naquele momento, e ficamos ali, porque está confortável. Porque ali eu não preciso ir para a guerra, ali eu não preciso enfrentar os meus medos, os meus gigantes, ali eu não preciso avançar em alguma etapa. Então eu quero dizer algo para você: você não pode se acostumar com esse período que Deus muitas vezes nos coloca. É claro, eu não quero entrar aqui no assunto, mas você sabe, não preciso nem te dizer isso, que existem cavernas que nós entramos por conta própria. Tem a história de Elias que retrata muito bem isso. Foi pelo deserto pelos seus próprios pés, pela sua própria decisão, entrou numa caverna pela sua própria vontade. Mas eu estou falando aqui de momentos preparados por Deus para mim e para você. E aí, quando essas coisas começam a acontecer e eu vou prestando atenção que Deus está me preparando para algo, que Deus está me motivando, me inspirando, me dando direções, eu preciso estar atento também ao momento de eu dar um start, voltar novamente para a guerra. Não posso ficar recluso, não posso ficar acomodado lá o tempo todo. Agora, quando nós atravessamos esses momentos, eu preciso estar muito atento ao quê? Oportunidade. Se você olhar para a Bíblia, você vai prestar atenção que todas as vezes que houve um mover de Deus, que houve uma manifestação, que Deus levantou e usou pessoas, havia ali um momento de crise, havia ali um momento de apostasia, havia ali um momento de que pessoas estavam levantando a adoração a outros deuses, falsos deuses, e Deus levanta essas pessoas e há oportunidades. Eu preciso aprender a olhar para as crises, eu preciso olhar para muitas vezes o meu fracasso, a minha frustração, como uma oportunidade de Deus glorificar o seu nome através daquela situação. Eu não posso ver tudo como muitas vezes a maioria de nós enxerga, como o diabo se levantando, o diabo furioso, e o inferno se levantou, e meu Deus do céu, e agora? Não, eu preciso enxergar uma oportunidade de que Deus está querendo glorificar o nome dele, de que Deus está querendo me usar para poder fazer isso. Mas se nós compararmos as oportunidades com cordas, nós vamos prestar atenção em algumas situações. Então imagine aí, oportunidades são cordas, Rafael. Então tem pessoas que recebem essa corda e o que eles fazem? Eles amarram num cavalo e começam a avançar rumo ao propósito. Eles aceleram, eles andam de vento em popa rumo ao propósito. Outras pessoas pegam essas cordas que nós chamamos de oportunidade e amarram num poste, fica preso e não sai mais dali. Fica estagnado na vida. Entra ano, sai ano, é a mesma história, a mesma condição, é o mesmo problema. Alguns outros pegam essas oportunidades e se enforcam com ela. E existem aqueles que pegam essas oportunidades e enforca quem deu a oportunidade para eles. Então eu preciso entender que Deus está a todo momento nos dando oportunidade. Deus não fecha as portas da oportunidade no momento da crise. Nós temos essa tendência. Olha, agora vem uma grande onda de uma crise, uma grande dificuldade, uma onda de desemprego, e nós achamos que Deus também é voltado a isso. Que Deus está limitado. Não, uma crise agora, não posso agir. Não posso abrir uma porta de emprego. O ano passado, para quantos aqui, 2020 foi um ano extremamente complicado? Levante a sua mão. Bem alto para mim ver. Agora, embora tenha sido um ano complicado para a grande maioria, você deve conhecer alguém que prosperou, alguém que trocou de carro, alguém que comprou casa, alguém que abriu negócio, alguém que está com negócio de vento e popa, alguém que casou e está bem, alguém que teve filhos e está muito alegre. Você não conhece alguém assim? Então veja, a crise, ela tem a questão de nós termos um olhar diferenciado. Esse ano é a mesma coisa. Aqueles que enxergarem este ano como uma crise absurda, com muita dificuldade, é dessa forma que você vai vivenciar. Mas aqueles que de fato arregaçarem as mangas, irem para cima, confiarem em Deus, eles vão prosperar. Há um ditado que eu gosto muito. Diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E isso é uma grande verdade. Embora não seja bíblica, é uma verdade. Tem gente prosperando. Enquanto nós estamos lamentando, chorando as pitangas, o leite derramado, a vacina que não chega,
Outras pessoas estão avançando, prosperando, conquistando. E nós precisamos também entrar nesse grupo. Você precisa conquistar, você precisa prosperar, você precisa avançar, para que você possa, de fato, desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Quantas pessoas que eram para estar avançando, a milhão, sabe, acelerando, e estão paralisados. Quantos casamentos que já era para estar restaurados. Pessoas que entraram dentro da igreja com um casamento problemático, cheio de dificuldades, e já era para ter restaurado e ainda estão na mesma. Quantas pessoas que entraram para o evangelho, converteram ao Senhor Jesus, não estou falando de um evangelho da prosperidade, não entenda isso, mas pessoas que chegaram na igreja quebrados, sem expectativa de prosperar, de conquistar algo, e Deus libera a palavra, e Deus quer te abençoar, e Deus quer te usar, e continua na mesma coisa. Quantas pessoas que eram para estar já avançando ministerialmente, produzindo, talvez você já era para ter sido levantado como pastor, como líder, como discipulador, como obreiro, e está lá. Qual é o meu chamado? Não sei. Qual é o propósito de Deus? Para que fui criado? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Por que eu nasci nessa família, nessa casa? Quantas pessoas estão assim? Então, é importante que você entenda isso. Deus quer nos chacoalhar nesses momentos para que nós possamos entender que o que Deus quer fazer para a sua vida e para a minha vida, Ele tem pressa. Não estou dizendo para você que Deus não é um Deus de processo, nós vamos falar sobre processo. Mas tem muita coisa que já era para ter andado na sua vida, você tem que admitir. E você está paralisado, está estagnado. E sabe por quê? O pior de tudo isso é que você acostumou com isso. Você está ali e fala assim, é o tempo de Deus, né? Uma hora as coisas vão mudar. Mas vai mudar como? Se você não tem uma ação, se não tem uma atitude, se você não tem uma iniciativa, não vai mudar nunca. Então nós precisamos pegar o poder de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus que nos motiva, nos impulsiona. Costumo dizer isso, quando que eu sei que é Deus falando e quando que eu sei que é o diabo falando, já disse isso para vocês. Quando é o diabo falando é sempre para poder frear você, é sempre para puxar você para trás. Deus nunca, na palavra dele, vai falar assim, ó, volta para trás, senta, espera um pouco, deixa o tempo passar, é sempre, ó, sou contigo, vai para frente, vai para a guerra, ainda que as águas tentarem te submergir, elas não vão te afogar, ainda que o fogo, a chama tentar arder em ti, não vai te queimar, vai para cima, acorda, desperta, vamos para cima. Então isso é importante porque nós estamos no início do ano e às vezes nós percebemos tão pouco isso acontecer na nossa vida. Quantos que estão permanecendo e insistem? Esse talvez seja o pior. Insistir em permanecer no sofrimento. Sofrer, né? No mundo tereis tribulações, passareis por angústia. Tem isso sim, mas a vida não é só isso. Não é isso só que a Bíblia enfatiza. Você vai ver que a Bíblia enfatiza muito pouco sobre isso. Fala sobre perseguição, sobre tribulação. Mas ele fala muito mais sobre fé, sobre conquista, sobre avançarmos, sobre, de fato, conquistarmos. Agora, se você é alguém que insiste em permanecer no sofrimento, insiste que você é o patinho feio da família, que você é a ovelha negra, que para você realmente nada dá certo, que você não é o queridinho dos seus pais, se você tem irmãos, quer dizer algo para você, você está insistindo em permanecer em algo que Deus não escolheu para você. Não é porque a sua vida está, talvez, hoje de perna para o ar, você não sabe muito bem o que você vai fazer, o que você vai cursar, qual é a profissão, qual o lugar que você vai estar, que você vai ter que ficar dessa maneira. Não, Deus quer te dar direções, Deus está te mostrando caminhos, mas é preciso e é necessário que você tenha iniciativas. Todos os dias. Nós recomeçamos. Nós somos seres de recomeço. Todos os dias há uma nova oportunidade. O que a Bíblia diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso quer dizer? A noite vem, a dor vem, o problema vem, o luto vem, mas tão certo como a dor, o problema, o luto e a noite vem, tão certo, amanhã o sol vai brilhar, o céu vai estar aberto, a luz vai resplandecer, a alegria vai voltar, a provisão vai chegar, as coisas vão acontecer. É noite, é um fato? Tem, mas tem um dia também.
Se você preferir ficar na sua noite, você vai ficar na sua noite, lamentando, chorando as pitangas. Mas você tem a oportunidade de se alegrar com um novo amanhecer. Sabe quando você acorda bem cedo, assim, o sol está começando a nascer, e a luz, a escuridão está indo embora, e a luz vai ganhando espaço, uma proporção? É isso que nós precisamos acreditar na nossa vida. Não importa o momento que você está vivendo, o período que você está vivendo, você tem que ter certeza de uma coisa: a luz vai brilhar, a alegria vai voltar. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, todas as coisas podem ser mudadas. Eu tenho uma prática muito espiritual quando eu estou cheio de problemas, Elaine. Anota isso, que isso é importante para você. Práticas espirituais. Quando você estiver com muitos problemas, muita perseguição, aquele desânimo, sabe o que você faz? Dorme bastante. Deita, pega ali uma cama confortável e vai dormir. Está pensando que eu estou brincando? Não, vai dormir. Eu não sei você, mas tem hora que os problemas vêm e eu fico pensando, eu não consigo nem pensar mais. Aí eu pego, às vezes se a gente estava na sala ali, o pastor sumiu, cadê? Vai lá no quarto, eu já estou, dormindo. Fala: Senhor, a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto ele dorme, só não pode dormir demais, né? Mas ele dá. E por que é importante isso? Porque você precisa renovar as suas forças. Sabe qual é o grande problema da gente? Nós entendemos que servir a Deus é colocarmos as nossas responsabilidades na mão dele. Deus, resolve isso para mim. Deus, está nas tuas mãos, né? A gente sempre fala isso. Deus, eu te coloco nas tuas mãos. O Senhor resolve. Entreguei, está aqui, o Senhor resolve. Mas aonde está na Bíblia dizendo que Deus vai resolver as coisas para você? Qual é o versículo que diz isso? Deixa na minha mão que eu resolvo tudo, você não precisa fazer nada. Aonde está isso? Pelo menos na minha Bíblia eu não encontrei. Mas a nossa oração deveria ser o seguinte: falar: Deus, renova minhas forças, porque amanhã eu tenho situações difíceis para resolver. Amanhã eu tenho desafios grandes. Amanhã eu tenho problemas gigantescos. Eu só preciso que o Senhor renove as minhas forças, a minha mente, para que amanhã eu acorde e tenha uma capacidade, energia, disposição para enfrentar os problemas, porque o Senhor é comigo. Simples assim. Agora, se eu ficar transferindo tudo para Deus, quantas coisas você transferiu para Deus resolver e que você está esperando que seja resolvido aí? Vamos falar a verdade. Não estou dizendo que Deus não abre uma porta milagrosa, que Deus não faz da maneira dele. Faz. Mas às vezes, na maioria das vezes, Ele quer que você tenha uma atitude. Por quê? Porque aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Aquilo que está no seu alcance de fazer, Deus não faz. Você lembra lá daquele episódio de Lázaro morto e sepultado? Jesus poderia ter removido a pedra, poderia ter orado, poderia ter pedido que anjos do Senhor removessem, poderia dar um Hollywood lá, explodir a pedra, fazer qualquer coisa, ele tinha poder para fazer isso. Mas o que ele fez? Onde está sepultado o meu amigo? Está ali. Ele chega, tem a pedra. Por favor, tirem a pedra. Porque ele está dizendo para nós isso: olha, aquilo que está no seu alcance, faça você. Porque aquilo onde você não pode fazer, aquilo que a sua força não compete, eu vou fazer. Isso é um princípio para todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que parar com isso, de que nós não temos responsabilidade, que nós não temos iniciativa, que Deus faz tudo. Não, não é assim. Eu preciso ter a minha fé ativa. Eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma decisão. Então eu não apenas não posso entregar os meus problemas para Deus, mas sim pedir que o Senhor renove as minhas forças e eu possa ter disposição, energia, humor para resolver tudo isso. Agora, se nós estamos aqui nesta noite e amanhã para falar de recomeço, é porque Deus quer que você aprenda sobre isso. Como que eu recomeço? Por que eu tenho que recomeçar? Quais são os passos? Quais são as iniciativas? Então a ideia de Deus é que nesses dias, agora, hoje e amanhã, nós possamos aprender como recomeçar. Então, um fato importante para você entender, que aqui também há um grande equívoco da maioria de nós. A mudança, o recomeço, ele não está ligado a quanto você aprende. Eu fui lá
no impacto, na sexta-feira, eu aprendi como que é que recomeça. Sábado falou, foi uma bênção. Olha, foi poderoso, me chacoalhou as estruturas. Que maravilha essa palavra. O recomeço, um recomeço com êxito, da forma correta, está ligado não ao quanto eu aprendo, mas o quanto eu pratico aquilo que eu aprendo. Vir para a igreja, fazer parte, entregar o dízimo, ir para uma célula, batizar nas águas, fazer cursos, não muda muita coisa. Se eu não praticar aquilo que eu estou aprendendo cada domingo, em cada célula, em cada noite de curso, em cada ministração, se eu não praticar, eu sou apenas um acúmulo de informações, eu não tenho nada. Sabe aquela coisa oca? Sabe quando você pega um tronco oco? Ele até por fora ele é grosso, assim, parece que ele é bem robusto. Mas você bate ali, você trisca ali, ele... Por quê? Está podre, oco por dentro. Você precisa ter consistência. E essa consistência, ela vem através das experiências, para que nós possamos aprender, refletir na palavra de Deus e colocar em prática tudo aquilo que, de fato, está relacionado na palavra. Então, isso nós chamamos de quê? Processo. É um processo. Eu venho, aprendo. Depois eu ponho em prática. Colocar em prática, nós precisamos assumir aqui uma verdade. É fácil? Não é. Eu que o diga. Depois que você perde um hábito para você poder reconquistar ele novamente, é muito complicado. Há 5 anos atrás nós tínhamos uma vida fitness totalmente ativa. Agora, nós já compramos a roupa de academia, o tênis de academia, a garrafinha de academia. Já fomos visitar todas as academias, mas não começamos ainda a treinar. Mas a gente já conhece a academia, já sabe o caminho, já sabe tudo. Conhece o professor da academia. Então eu preciso, se eu não praticar, se eu ter só a roupa, o tênis, a garrafinha de água, o suplemento, e não for treinar, o que vai mudar? Final do ano você vai ver eu ainda com as gordurinhas localizadas, todo debilitado, ainda assim cansado de uma vida sedentária. Então eu preciso praticar. Evangelho, Bíblia, palavra é a mesma coisa. Eu conheço, aqui você recebe a ministração, a informação. Mas a guerra é lá fora. Se você não põe em prática lá fora, o inimigo, ele não respeita você. Sabe qual é o nosso grande problema? Que muitas vezes nós queremos pular a etapa dos processos, porque nós colocamos as coisas como normais na nossa vida. Deixa eu contar uma história para você. Imagine um pai de família que ele chega dentro da sua casa depois de uma jornada extensa de trabalho de 10, 12 horas. Ele entra dentro de casa, cansado, cabisbaixo, ali esgotado daquela jornada. E ele tem, a primeira visão é a sua filha sentada no sofá, mexendo no telefone. Ela olha para ele, levanta a sobrancelha, como diz, até que enfim o senhor chegou. Mas não fala nada. Ele vai caminhando ainda dentro do corredor da sua casa ali, se depara com a esposa. A esposa, a única coisa que ela diz para ele é: você trouxe o pão? E mais um pouco, ele andando mais à frente, no outro quarto está o filho, vidrado na internet, nas redes sociais, que também ignora a presença dele. E aí uma voz começa a ecoar dentro do seu interior, dizendo assim: você teve uma jornada extensa de trabalho, chega dentro de casa, seus filhos não te recebem, sua esposa não te dá um beijo, não te dá um abraço, ninguém pergunta como foi o seu dia. Aí dentro dele ele fala o quê? Isso é normal. Adolescentes, já tenho 20 anos de casamento. Então isso é muito normal. Aí ele vai lá, pega seu prato dentro do micro-ondas, esquenta, senta na mesa sozinho, ninguém senta com ele. E aquela voz de novo fala para ele, fala assim: você vai jantar sozinho, a sua família toda aí, um no celular, outro no computador, a esposa vendo novela. E para ele mesmo ele responde: é normal isso. Aí ele vai deitar, vai para a cama com a sua esposa. A esposa está nas redes sociais lá, vidrada. E ele está ali
coloca um filme de ação para ele assistir, e aquela voz continua falando com ele. Você está na cama com a sua esposa, e você vai assistir filme de ação e vai permitir que ela fique nas redes sociais? Aí ele diz, que problema tem nisso? Eu gosto de filme de ação. Eu gosto, eu estou aqui para relaxar. É normal isso. Só que, uma hora depois, a esposa adormeceu, o filme de ação tornou-se um filme de pornografia, ele vai dormir, acorda no outro dia, 6h30, com o despertador tocando, cansado, desanimado, e vai para a sua jornada. Aí a voz fala assim, você não vai nem se despedir dos seus filhos? Não vai dar um beijo nos seus filhos? Não, eu não tenho tempo para isso, é normal, você sabe, é uma correria total. Ele vai para o trabalho, no trânsito ele briga, xinga com 2, 3, mostra dedo, faz gestos obscenos, ele acha aquilo normal. E vai para a sua empresa, entra lá também, não fala muito com ninguém, porque afinal de contas ele está num lugar que ele não gostaria de estar, com pessoas que ele não gosta de estar, e também acha que o salário que ele ganha é muito baixo em relação àquilo que ele trabalha, e assim a voz que estava ali dizendo para ele, olha, você vai permitir isso? Aquela voz silencia, não fala mais nada. Sabe qual é o grande problema? Você estar atravessando por um problema no seu casamento, você não ter diálogo com a sua esposa ou com o seu cônjuge, pode até ser comum, mas não é normal. Porque quando o normal é, a pessoa chegou, um pai de família chega do trabalho, cansado, os filhos vão lá receber ele com um beijo, fala, como foi o seu dia, que bom que você está aqui, pai. E vai receber a esposa também com um beijo apaixonado, ela vai olhar nos olhos dele e vai dizer, eu te amo. Eu sei que para muitos de vocês vai falar assim, isso é loucura. Tanto de tempo que eu tenho casado, não existe, isso aí é história de filme de Hollywood. Mas essa é a mentalidade de muitos de nós, que isso é normal. Não é normal, pode ser comum em muitas famílias. Você escolher as contas todo mês, qual que você vai pagar e qual que você vai deixar de pagar, pode ser comum, mas não é normal. Você estar na igreja e continuar com uma vida de pecado, sem transformação, sem mudança, pode ser comum para muitas pessoas aí que olham de fora, mas normal não é. Você trabalhar e não conquistar nada, enfim, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então existem inúmeras situações. O que você diria de alguém que namora 2 anos e fica 10 noivo? Talvez alguns vão dizer o quê? É normal isso. Nessa geração é assim. Pode ser comum, mas não é normal. Então, tem muita situação na nossa vida que virou historinha. Você conta muita historinha na sua vida? O que é historinha? Vocês permitem eu falar abertamente com vocês aqui, sem vocês se ofenderem comigo? Eu vou pegar uma situação aqui muito comum. Falei da questão da academia, certo? Quantos de nós estamos aqui e estamos fora do nosso peso atual? Não estou aqui querendo expor ninguém. Eu também estou fora do meu peso. O médico falou para mim, falou assim, você precisa emagrecer. Mas, o que a gente usa como historinha? Se você tem uma idade um pouco mais avançada, o metabolismo agora é lento. Eu não como nada, engordo fácil. Isso é historinha. Sabe o que é? Eu estou sempre endividado porque o meu salário é pouco. Historinha. Eu não me posiciono em muitas coisas dentro da igreja, porque não tenho talento para isso, não tenho dom para isso, não fui chamado para isso. Historinha. E o problema da historinha é que nós acostumamos e gostamos. Você sabe que o nosso cérebro, ele não tem o poder de escolher no que ele vai acreditar. O seu cérebro, o meu cérebro não tem poder de escolher naquilo que você vai acreditar. Mas é o seguinte,
Uma vez que você decidiu naquilo que você vai acreditar, ele vai receber o comando e vai acreditar só naquilo. Vamos falar a verdade? Você e eu somos mais bombardeados quando nós estamos na internet, quando nós estamos na televisão, com histórias de pessoas vencedoras, de pessoas que conquistaram, que venceram o vício, que restauraram o casamento, que prosperaram, ou de pessoas que foram vítimas da violência, vítimas da sociedade, que são pobres ao extremo, que foram rejeitados pelos pais, que o governo não ajuda, que os pais não ajudaram, que não tiveram a oportunidade. Qual é a história que nós somos bombardeados? E aí nós começamos. Você quer ver novela e filme? Quem assiste novela aqui, levanta a mão. Parabéns para vocês, corajosos de assumir que assiste. Filmes e novelas. Qual é a maioria do enredo dessas produções? A traição, o amigo que perdeu a confiança do outro, o outro que furou os olhos do outro, o outro que passou a perna, o outro que teve uma vida desgraçada, o outro que foi injustiçado. Não é assim? Aí nós assistimos isso, aí nós achamos que isso é normal. Aí, ó, isso aqui, ó. Como é que eles falam lá no final? Qualquer tipo de semelhança com a vida, pura coincidência. Já fala logo assim, você já leu isso no final das novelas? É isso que eles falam, pura coincidência, hein? Se a sua vida está igual, se você passou por essa situação, é historinha do autor. Aí você acredita nisso também, você fala, minha vida é essa aí, ó. Então nós temos que deixar de contar a historinha. Sabe, eu não sei você, mas eu quero parar de contar a historinha. Eu tenho as minhas muletas, eu tenho as minhas historinhas também que eu uso. Então, se você quer aprender a recomeçar, você precisa primeiro eliminar essas historinhas de uma vez por toda. E acreditar naquilo que Deus tem colocado para nós. Lembra de José? José é um retrato de uma história de alguém que foi injustiçado, perseguido, maltratado, humilhado, enfim. Só que José, de fato, ele chega num determinado ponto da vida dele, que ele recebe uma visão do sonho de Faraó, interpreta o sonho de Faraó. Até aquele momento tinha passado por situações delicadas, problemas, muita dificuldade, muita perseguição, muita injustiça, mas ele revela o sonho de Faraó e ele é promovido. Faraó fala assim, você vai ser a autoridade maior aqui, no trono maior sou eu, mas fora do trono você tem autoridade, porque não se viu alguém com a sabedoria, não se viu alguém com a excelência de interpretar as coisas. Isso é um dom. Faraó enxergou isso, que era Deus usando a vida dele. E aí ele pega e promove José. Só que, naquele momento, Faraó coloca José como administrador de todas as coisas. E o que acontece? Lá o povo começa a prosperar, começa a produzir, começa a conquistar. E é interessante que, diante dessa autoridade, se você olhar para José, por trás de todo recomeço, há um começo. Se eu não começo, não posso recomeçar. Quantos de nós nem começamos e queremos recomeçar? Você já começou algo na sua vida que deu errado? Você já começou algo na sua vida que fracassou, que frustrou? Então, para você é um recomeço. Mas se você nem começou, se você nem pôs o pé para molhar na água, então você tem que primeiro tomar a atitude de começar, tomar a atitude de iniciar, tomar a atitude de falar assim, eu vou me posicionar, eu vou com a cara, com a coragem, o Senhor é comigo. Então isso é o que vai acontecer se você de fato tomar essas iniciativas. Deus vai começar a promover você. Mas eu preciso entender para qual área da minha vida eu preciso começar algo. E para qual área da minha vida eu preciso recomeçar. Porque eu abandonei, porque eu deixei, porque frustrou algumas coisas. Então,
José começa a prosperar o povo lá, Faraó dá a autoridade para ele poder trazer também os seus familiares, ele traz os seus familiares, coloca numa terra boa, todo mundo ali começa a prosperar, começa a crescer. Você vai ver isso lá em Gênesis 47, eu não vou ler todos os versículos aqui, porque senão vai demandar muito tempo. E quando você olhar para as Escrituras, você vai ver que eles prosperaram numa terra estranha. Preste atenção nisso. O povo prosperou através da liderança de Moisés numa terra estranha. Você prosperar numa terra que você conhece, você prosperar numa terra que você está habituado, é até algo tranquilo, de boa. Mas você prosperar numa terra estranha que você não conhece, que tem outros habitantes, outras pessoas que já estão habituados àquele lugar, é uma situação mais complicada. Você precisa ver o agir de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que o problema não está na terra. Quando eu digo a terra, é o local que você está. Tem muita gente que está condenando, culpando a terra. Você quer ver uma terra que muita gente culpa que não é uma terra boa? Casamento. Pessoas falam assim, ó, o casamento é ruim, é uma instituição falida, casamento é problema. Você vai casar? Não casa não, muita dificuldade. Casamento é uma situação que demanda muita briga, né? Você tem que ter muita paciência, você tem que ceder, enfim. Casamento é uma terra que as pessoas culpam ela como ruim. Mas na verdade, casamento é uma oportunidade, e talvez uma das maiores oportunidades onde você tem de poder crescer e aprender com a outra pessoa. Por quê? Duas pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. Duas pessoas, eu falo por mim, a minha criação foi diferente da pastora Thaís. A Thaís foi criada num lar cheio de irmãos, totalmente diferente do meu ambiente. Quando nós passamos a morar juntos, depois do nosso casamento, houve conflitos. Porque ela era muito mais de compartilhar as coisas quando as pessoas vinham, e eu era muito mais de reter. Eu era uma pessoa egoísta. E sempre dava problema. Eu via que os irmãos dela chegavam lá, me empresta esse tênis para mim usar esse final de semana? Ela, pode levar. Eu falei, como assim? É seu tênis. Ela falava, e? Fui criada assim. Nossa, eu comprava lá a cartela de Danone e tinha que ser, se eu chegasse lá e tem 6, eu chegasse lá tinha 5, cadê o Danone que estava aqui? Você tomou? Não, veio o sobrinho, tomou. Como assim? O Danone que eu comprei. Então, ambientes diferentes. Aí eu podia dizer o quê? Casamento é uma porcaria, não dá certo. Não. Para que eu fui casar? Podia ter a minha cartela de Danone, podia ter minha Coca-Cola cheia, podia ter lá as bolachas que eu compro. Eu gosto muito de besteira, irmãos. Aí podia ter tudo lá. Para mim era um desespero. Quando nós morávamos aqui na minha sogra, eu falo isso hoje em tom de risada, né? A pastora sabe. E ela pagou um preço comigo até eu ser liberto disso. Mas quando eu morava na minha sogra aqui, quando as crianças chegavam, cunhada chegava, era um desespero. A minha vontade, irmão, eu falo isso com muita vergonha, irmãos, era de esconder as coisas. Botar uma fechadura no armário, pôr a vassoura, não era crente ainda, pôr a vassoura atrás da porta para ir embora logo, né? Tem esse negócio. Eu era dessa forma. Mas eu aprendi com ela a compartilhar as coisas. Eu aprendi com ela a saber dividir. Eu aprendi com ela que o mundo não gira em torno só de mim mesmo. Que eu não sou a última bolacha do pacote. Então, eu aprendi com ela. Então, muitas vezes você murmura contra a terra. Você vem para uma igreja, por exemplo. Você vai congregar numa igreja. Tudo para você é novo, não é? Agora, se você saiu de uma igreja e vai recomeçar em outra, vai recomeçar aqui, por exemplo. Não é mais difícil para quem vai recomeçar? Porque você está acostumado com outras práticas, outra liderança, outro tipo de doutrina. Aí você vem para cá, você enfrenta outros desafios. Aí tem gente que faz o quê? Amaldiçoa a terra. O problema é essa igreja. O problema é esse pastor. O problema é essa pastora que muda a cor do cabelo toda hora. O problema é o grupo de louvor, é o cara do teclado, é o cara da bateria. Tem muita gente que culpa a terra.
Mas o problema não está na terra. O problema está no seu coração. Se você não tem a disposição de ver as coisas, você sempre vai culpar. Culpa a terra, culpa o casamento, culpa a igreja, culpa o cônjuge, culpa os filhos, culpa o patrão, culpa o vizinho, culpa todo mundo. Mas nós precisamos aprender isso. Então, esse povo prosperou numa terra que não era conhecida, não era uma terra que eles tinham conhecimento. Então eles passaram por processos, por dificuldades, mas prosperaram. Por quê? Porque não abriram mão do processo. E é interessante que a nossa primeira lição aqui é que muitas pessoas não conseguem recomeçar nada na vida porque nem sequer começaram. Como que eu vou recomeçar se eu não tive nem ousadia de falar assim, não, peraí, eu quero me adaptar a isso, eu quero começar isso, eu quero viver esse novo tempo. Não tem como. E aí eles começam a culpar a terra, ao invés de florescer de acordo com o chamado de Deus. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Não existe terra estranha, não existe terra que você não possa prosperar. Se Deus é contigo, você pode prosperar. Se Deus é contigo, você pode crescer, amadurecer, avançar, ser alguém usado por Deus. Então para de historinha, de falar, é a igreja, é a rua, é o bairro, é o tempo que eu tenho, eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Para com isso. Quando você começa a passar pelos processos do Senhor, existem muitas oportunidades na nossa vida. Agora, não estou dizendo para você que as adaptações não levem tempo. Toda adaptação na nossa vida tem um tempo. Eu preciso estar aberto ao processo e participar do processo. Eu não posso chegar assim e falar assim, não, tem um processo da minha vida, eu vou cortar caminho, eu vou no atalho, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Tem muita gente que pega a Bíblia, se escolhe as partes, olha, isso aqui é legal, isso aqui para mim serve. Isso aqui serve para a Michele, para mim não serve não. Não sei onde está isso. Então eu quero chamar você para que nessa noite você possa entender que muitas vezes esses processos eles são dolorosos, são difíceis e vai requerer de nós paciência. Eu preciso ter paciência para estar dentro desse processo, eu preciso ter a disposição, eu preciso me voltar, abrir meu coração, abrir a minha mente para essas coisas. Agora, é claro que para todo o processo, existem dificuldades, existem levantes, existem situações. E você que está aqui sabe qual área que você precisa recomeçar. E eu não estou dizendo para você que o recomeço acontece assim do nada. Não, vou recomeçar, acabou e agora vamos para cima. Não. E é justamente amanhã que eu quero falar sobre isso. Quais são os passos, quais são os nossos inimigos para recomeçar? Por que nós não recomeçamos muitas vezes? É só recomeçar e pronto, acabou? Não, não é. Então, todos nós precisamos aprender. Quantos querem aprender a recomeçar? Levante a mão. Então fala para quem está do teu lado. Então você tem que vir amanhã. Porque hoje foi só para você entender que tem muita coisa escondida dentro do seu coração. Cadê a equipe de louvor? Vem para cá, vamos louvar um cântico. Eu quero orar junto com vocês também, para nós podermos falar um pouco sobre isso. Mas sabe, Deus nos trouxe aqui para que nós venhamos parar de contar historinha. Quantos vão parar de contar historinha agora? Você vai continuar com as suas historinhas?